Ao pelo mita ba te koma la porte ba isha pe me pe ko por amba vagina ko arabe je sare kota tero ja kwera re ja shata pe tin hame ba isha pa je por kwa tero ja te shaukana ja shata ko pe amo mi ao pamba eu iba tero ja te shaukana. Então, espero que todos vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e como eu disse, nós veremos a respeito dos adjetivos, principalmente hoje o adjetivo demonstrativo de presença e de ausência. Nós vamos ver tudo como usar, em que ocasião usar, então venham comigo para o vídeo. Muito bem, estamos aqui na nossa lousa digital e vamos ver então a respeito dos adjetivos demonstrativos. Em Guarani nós chamamos adjetivos demonstrativos de teroja texaukara, teroja texaukara. E nós temos dois tipos de adjetivos demonstrativos, temos o de presença e o de ausência. Aí, aqui nos adjetivos demonstrativos, o que são os adjetivos demonstrativos? Eles assinalam a distância do substantivo com respeito ao falante. Na relação sintática, tem ordem fixo e estão posicionados antes do nome. Temos dois tipos, como eu disse, o de presença e o de ausência. O de presença indica a maior ou menor proximidade do substantivo presente com respeito ao falante. Então ele indica a maior ou menor proximidade, quer dizer, se está muito perto ou um pouco longe, algo assim. Do substantivo presente, que é de mim no caso, com respeito ao falante, de quem está falando. Aí nós temos os adjetivos demonstrativos de presença singulares, que são co, quer dizer este e esta, pe, quer dizer esse e essa, amor, aquele e aquela. E temos os exemplos feitos com estes adjetivos, que são co-apka, quer dizer esta cadeira, apka quer dizer cadeira, co-apka, esta cadeira. Amomessa, aquela mesa, amomessa, aquela mesa. Mesa provavelmente vem do espanhol, foi hispanizado, então nós usamos mesa como mesa em Guarani. Pé de água, esse cachorro. Então, se eu falar assim, esse cachorro late demais, estou ouvindo um cachorro do outro lado da rua ou de algum lugar e late muito. Então, o que eu estou falando assim, esse cachorro late muito. Pediaguá. Vamos ver os plurais. Os plurais, aí nós temos aqui as relações. Temos é um adjetivo demonstrativo de presença no plural, só usamos em plural. Quando que eu uso este vocês estão vendo aqui que tem esses e essas, então este é o plural de P. Se eu falar, por exemplo, eu estava falando aqui pediaguá, né, eu posso falar andiaguá, esses cachorros. Ou, aí nós temos também aqui o coan, que é o plural de co. Tá vendo que no co adicionou o colocou o pulsor e o para pluralizar, porque então co é singular e coan plural. E temos o mi, que é o plural de amor. O mi, aqueles e aquelas. Tá ficando confuso? A gente vai, calma que a gente vai fazer os exemplos em orações, vamos formular frases. Então hoje a aula vai ser, eu nem sei quanto tempo vai dar essa aula, aí vai depender de você, se você quer assistir toda a aula ou não. E temos o exemplo aqui desses adjetivos demonstrativos de presença em plurais, em plural, né? Temos Ariguaçu, Ariguaçu, quer dizer essas galinhas. Temos Coamitã, estas crianças, e temos o mioga, aquelas casas. Aí vamos ver o segundo adjetivo demonstrativo, que é o de ausência.
Eles indicam a maior ou menor distância do substantivo ausente com respeito ao falante. Deixa eu até mudar aqui que teve um erro de tradução. Pessoal, todos esses materiais que eu trago aqui na lousa, eu extraio de livros em espanhol, tá? Nós aqui estudamos o espanhol, ou seja, o Guarani paraguaio, então eu tenho os livros lá paraguaio, então eu extraio deles. Então, às vezes, temos aqui algum erro de tradução que eu vou colocando, eu mesmo vou traduzindo. Aí se alguma coisa vocês não entenderem muito bem durante a tradução, vocês perguntam nos comentários que a gente conserta isso da tradução, tá bom? Até porque não tem materiais de Guarani em português, muito difícil achar, do Guarani que eu ensino, né? Então vamos ver então, aqui nós temos os singulares no adjetivo demonstrativo de ausência. Então, vocês reparam que no português, se nós formos colocar ausência, nós não vamos colocar no adjetivo que está ausente. Nós vamos colocar, continuando a frase, entre meio as frases, nós vamos colocar se é ausente ou presente. Já no Guarani, temos que colocar o adjetivo já em forma de ausente. Então, aqui, no singular, por exemplo, eu tenho o P, quer dizer esse ou essa, que é a ausência de P, que seria aqui esse e essa, tá vendo? E temos também a hipo, aquele, aquela, na ausência, e temos cu, esse e essa também, pode-se usar os dois. Eu acho que cu também poderia se encaixar dentro deste este e esta, só que no livro está assim, então eu acredito que dá para a gente usar como este e esta, porque não teria como usar de outra forma, né? Bom, vamos ver aqui o exemplo então. Temos o primeiro exemplo em singular, que nós vimos aqui. O pecaraí o renoi curi. O renoi, aqui está errado, tem que ser com assim, o renoi curi. O que quer dizer? O pecaraí, esse senhor fez uma ligação, ou te ligou. Esse senhor te ligou. Tipo assim seria, né? Ou te chamou. Aipombocapu, aipô. Aquele tiro. Bocá quer dizer revólver e pu é o som do revólver, ou o barulho do revólver, que seria o tiro. Nós chamamos tiro de mbocapu. Oikobaekwe, aipombocapu oikobaekwe. Então, aquele tiro que, ou seja, aquele tiro que foi dado, seria mais ou menos isso a tradução aqui, nesse aipombocapu oikobaekwe. Kumainumbu oikohaisha. Do jeito que este beija-flor vive. Seria mais ou menos assim esta tradução aqui. E para o plural de adjetivo demonstrativo de ausência, nós temos apenas o umi, que são aqueles. Então, quando nós vamos usar para se referir a algo ausente, nós só vamos usar o umi no plural. Vemos que aqui no presente, ou seja, de presença, nós temos três tipos no plural. Temos an, coan e umi. Aqui no caso, no de ausência, só vamos usar o umi. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Um pouco confuso, né? É bem complexo essa parte. Mas eu espero que vocês entendam um pouquinho, né? Então vamos aqui ver como podemos fazer algumas frases com isto, né? Eu vou indo e voltando aqui. Vamos primeiro com o ko. Ko. Eu já vou copiar tudo. Eu vou trazer isso aqui para baixo que vai ficar mais fácil. Deixa eu fazer uma cópia aqui. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça aqui. Então temos aqui. Só vou organizando aqui. Vocês têm um pouquinho só de paciência com a gente aí, porque aqui a gente faz tudo ao vivo para vocês aprenderem, tá bom? Ok. Vamos então fazer o primeiro exemplo de ko.
Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Opa. Primeiro exemplo com o ko. Vou deixar ele aqui no cantinho. Se estiver sumindo da tela, vocês falam depois nos comentários, tá? Bom, vamos fazer o primeiro exemplo com ko. Ko-arete. Ko-arete Guaçu. Ko-arete Guaçu. O que quer dizer Ko-arete Guaçu? Este feriado prolongado. Seria arete, quer dizer feriado. Aqui, ó, arete, feriado, e Guaçu é grande, ou seja, feriado grande, feriado prolongado. E ko vem de este. Outra coisa. Ko Aravaí. Quer dizer o que com Aravaí? Este dia nublado, este dia mau, este dia feio. Vamos ver outro. P. P. Nerembiapô. P. Nerembiapô. Temos aqui o P. Eu vou sempre destacar aqui em negrito para nós o que estamos usando aqui, tá bom? Aqui temos P. Nerembiapô, quer dizer esse seu trabalho, este seu trabalho. Vamos ver outro com P, qual que podemos usar? Pendeao. Puiahu. Opa. Pendeao Puiahu. P tem que ser separado, porque se falar pende, já vai cair para o plural de vosso. Ou seja, vai cair para o plural de tu, que é o vosso. Então tem que ser separado. Vemos aqui que temos o P também. Pende ao Puiahu quer dizer essa sua roupa nova, ou essa sua roupa nova. Podemos falar agora do amor. Vamos fazer uma frase aqui. Amor cunhá caraí. Amor cunhá caraí, aquela senhora. Amor cunhá caraí quer dizer aquela senhora. Ou amor mitá acarratá. Amor mitá acarratá. O que quer dizer aqui, mitá acarratá? Mitá, criança, acarratá é bagunceiro, arteiro. Acarratá, aqui tinha que ter aqui tinha que ter um tio. Acarratá, acarratá. Acarratá quer dizer cabeça dura. Cabeça dura. Ratá vem de duro e acá é cabeça. Mas nós usamos para arteiro. Amomitá acarratá. Muito bem. Vamos fazer uma frase agora de ko, a frase de ko. Agüerun deve ko so kura. Agüerun deve ko so kura. Ko temos aqui no meio. O que quer dizer este ko? O que eu quis dizer nesta frase aqui? Agüerun deve, esse gueru vem do verbo trazer. Então, trouxe a você
esta carne com gordura ou esta carne gorda. Posso falar também aqui para P. Embou cheve P mensaje ponente. Embou cheve P mensaje ponente. Vamos deixar só assim para não confundir. Ok. Aqui, ó, embou cheve P, temos aqui o P no meio, tá? Embou cheve P mensagem ponente, quer dizer, mande para mim ou envia para mim aquela mensagem tão linda, aquela mensagem linda. Aí vai depender do contexto de quem está conversando. Eu queria colocar aqui, por exemplo, mande para mim, envie para mim aquela mensagem tão bonita que fulana te enviou ontem no seu celular, tipo assim. Então aqui já temos o embou, né? Que quer dizer mande-me ou envie para mim. Vou apagando aqui em cima. Então temos aqui, vamos ver a respeito de amor. Como que eu usaria amor? Amor cunhacaraí na reem. Na reem. Aí fala assim, aquela senhora é chata. É azeda. Pode ser isso. Aquela senhora é chata, aquela senhora é sem graça. Na reem quer dizer não tem açúcar, não é doce. Muito bem. Acho que vimos a respeito disso, né? Como formar frase, por exemplo, assim, podemos falar assim, amor caminhão. Arema do Guatabei. Posso falar assim, aquele caminhão já faz tempo que não roda, que não anda, que está parado ali, né? Seria isso. No Guatabei quer dizer que está parado. Guatá é andar, né? Então nós temos andar. Em Guarani usamos para quando se movimenta, faz deslocamento. Então usamos guatá. Então do Guatabei quer dizer não anda mais faz tempo, né? Aquele caminhão. Muito bem, aí caminhão nós usamos por conta do espanhol. Podemos usar caminhão no português para fazer o de opará. Arema, aqui tinha que ter um acento. Amor caminhão, arema no Guatabei. Então nós vimos que temos aqui o co, pe e amor fazendo as frases do singular. Agora vamos ver o plural, como fazemos as frases no plural. Nós tínhamos aqui os exemplos de an com an e o mi. An é o plural de esses. Então vamos ver como usamos aqui an. An, nitan, onyembosarai, nhandekorapupe. Então está dizendo aqui, essas crianças brincam no nosso quintal. Essas crianças estão brincando no nosso quintal. Podemos falar oikema ou oike nhandekorapupe. Essas crianças invadiram o nosso quintal. Oike, entraram, invadiram, nesse caso, né? Nhandekorapupe, amita. Então vou deixar aqui negrito esse aqui para a gente ver. Vamos ver outro koan. Podemos usar aqui, ó, koan
aquatiañe'ẽnguéra. Podemos usar assim com aquatiañe'ẽ, porque já está no plural aqui, então não precisamos pluralizar aqui. Você já vai entender. Itujá joa. Então deixa eu tirar aqui do negrito, né? O que eu falei aqui? Ko'an quatiañe'ẽ itujá joa. Ko'an quatiañe'ẽ itujá joa. Joapá pode falar também. O que eu falei aqui? Quatiañe'ẽ é livro, ou seja, papel que fala, é folha, é papel mesmo, papel é quatiá. Quatiañe'ẽ. Papel que fala, estão velhos, todos velhos, estão todos velhos. Então, estes livros estão velhos, estão todos velhos, estão velhos. Seria mais ou menos isso a frase que usamos, ok? Vamos ver aqui o mi, que é a última parte do plural. O mi seria o plural de aqueles, né? Então eu posso falar assim: Umi Caraí Ombaapoetá ou Ombaaporretá. O que eu falei aqui? Deixar em negrito aqui também para a gente ver melhor. Opa, aqui já estava em negrito, né? Então deixa eu colocar novamente e tirar estes. O que eu falei aqui foi: aqueles senhores, todos aqueles senhores estão trabalhando. O Micaraí Ombaapoetá, o Micaraiquera, podemos colocar aqui também se quiser, tá bom? O Micaraiquera Ombaapoetá. Então acho que está dando para entender, né? Esse aqui já é bem mais avançada já essa parte dessa aula aqui, né? Apesar de que é muito usual, mas isso é muito avançado, porque não sei se vocês percebem, todas as línguas, os estudos das línguas, eles passam a maior parte do tempo te enchendo de gramática, te enchendo de comparações, querendo traduzir coisas e às vezes não te ensinam o que é necessário. Aqui a gente vai ter gramática, ter os tópicos e ter também as aulas assim, tá bom? Se vocês não tiverem o interesse de aprender isto aqui, vai ser difícil. Vocês têm que se empenhar da agora para frente, tentar juntar tudo que já aprenderam durante os vídeos, que tem muitos vídeos postados, tem muitas coisas. Eu fui sempre alimentando, e como eu falei para vocês, a novidade que eu ia trazer era essa, e tem mais uma outra novidade, que vocês vão ver a partir do próximo mês, que também vai ser inserido juntos. Então, pessoal, tem que focar e focar, porque da agora para frente ou aprende ou não. O meu intuito é que vocês até o final do ano já estejam falando em Guarani, pelo menos o básico, mesmo misturando com o português. Por que a gente se aprofunda tanto? Que eu explico tanto? Porque, por exemplo, eu falo por que Quatiañe'ẽ é livro. Eu poderia simplesmente falar assim: esses livros estão velhos, mas eu explico o que é Quatiañe'ẽ, essas coisas, para vocês entenderem a montagem das palavras e depois poder colocar, por exemplo, ninguém fala Quatiañe'ẽ, raramente se fala. Então você pode colocar livro, a livroquera itujá joa. O que seria? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em vez de eu colocar Quatiañe'ẽ aqui, eu vou colocar livroquera. Livroquera, como estamos falando para brasileiros, este Guarani seria com V aqui. No espanhol, lá no Paraguai, nós escrevemos assim, livroquera, tá? Mas como aqui é para brasileiros, então vai ficar como se escreve no português. Então, com a livroquera itujá joa. Itujá quer dizer velho. Ou você pode falar com a livroquera estão velhos, ou com a livro estão velhos, ou estão tujá. Então você vai já se programando para você entender o que você está falando, não apenas decorar a tradução da frase. Isso eu acho até ridículo, decorar a tradução da frase, né? Eu posso ficar falando aqui para vocês num vídeo 300 frases essenciais, digamos assim. Só que você só vai decorar aquelas frases, às vezes você não vai entender o princípio daquilo, o que está sendo explicado ali. Por isso que eu estou explicando aqui para a gente desta forma, né? Muito bem, o Micaraiquera, aqui também vocês podem falar
o mi senhores ou o mi homens, né? Pode usar da forma que vocês quiserem. Então vamos para o próximo, que é este aqui. Vou fazer uma cópia disto aqui também, vou puxar aqui mais para baixo um pouquinho para a gente se programar com este aqui agora, que é o de ausência. Esse aqui é o de ausência. Nós já tínhamos visto, agora nós precisamos fazer algumas frases na ausência, né? O Pecaraí, o Manócuri. O que eu falei aqui? Esse senhor faleceu. Esse senhor que nós estamos falando, ele faleceu, ele tem falecido, né? Ou ele faleceu. Ou podemos falar o Vakuri. O que quer dizer esse Ova? Mudou. Então quando eu falo aqui Ova, falei mudou, esse senhor mudou, Ovakuri. Esse curi, gente, eu vou estudar mais na gramática para poder explicar quando que usamos curi, porque usamos no final das frases, tá? Posso falar também o P, Boehara, só tá horrível aqui, o P, Boehara, Hi Arambotukuri. O que eu falei aqui? Esse professor fez aniversário. Tem feito aniversário. Hi Arambotukuri. Vamos falar sobre outro de Aipo. Aipo podemos falar assim, Aipo Nhorairão Guaçu. Nhorairão Guaçu. Oikovaekue. Estado, podemos colocar assim, ó, Estado Unido. Eu vou escrever direitinho para a gente entender, tá? Estado Unido. Estado Unido a... Qual que era o país que o Brasil teve... que os Estados Unidos teve guerra mesmo? Ixi, agora não lembro de nome. Mas Oikovaekue, Estado Unido. Estado Unido, P, vamos colocar. Lá não tem guerra, mas só pra gente colocar aqui uma suposição, né? Aipo Nhorairão Guaçu, Oikovaekue, Estado Unido, P. Quer dizer, Aipo, que é aquela guerra. Nhorairão Guaçu quer dizer guerra. Nhorairão quer dizer briga, brigar. Iguaçu nós colocamos grande, então quer dizer uma briga grande e uma guerra, né? Uma briga grande e uma guerra. Nhorairão Guaçu, Oikovaekue, Estado Unido, P, que aconteceu nos Estados Unidos, ou que ocorreu nos Estados Unidos. Foi no Vietnã, né? Então vamos colocar aqui o nome da guerra, Estado Unido, Vietnândia. Eu havia explicado também na aula passada que esse Ndie é a abreviação de Ndivé. Então estou falando aqui, tenho aqui o Aipo. Aipo Nhorairão Guaçu, quer dizer, já expliquei, Nhorairão Guaçu é guerra, né? A tradução, porque Nhorairão quer dizer briga. O Nhorairão, o Midiaguá, por exemplo, aqueles cachorros estão brigando. Mais ou menos
Aí a gente vai estender muito a aula, vou explicar, me centrar mais nisso aqui. Mas aqui então, Aiponyo na Inoguaçu e Kobaekwe, Estados Unidos a Vietnândia, que ocorreu entre Estados Unidos e Vietnã, a guerra dos Estados Unidos e Vietnã. Então eu estou falando, aquela guerra que houve entre Estados Unidos e Vietnã, estou falando isto aqui, ok? Oiko quer dizer que anda e Vaekwe que aconteceu. Então assim, posso falar Aiponyo na Inoguaçu que aconteceu entre Estados Unidos e Vietnã, posso falar também, sem problemas. Posso falar também ku, quando que eu usaria essa palavra ku? Ku é o plural de esse. Então posso falar assim, começar Jaguereko Vaekwe, começar Nyamombo Vaekwe. Começar Nyamombo Vaekwe. Opa, Nyamombo. Pode usar assim também, Akwe, Nyamombo Akwe. Aqui é até bom que eu fiz isso aqui, que eu já vou explicar para vocês aqui do Vaekwe e o Akwe, porque usamos Akwe e Vaekwe. Muitas vezes você vai usar mais Akwe que Vaekwe. Só estou apagando aqui. Muitas vezes você vai ver mais falando Akwe que Vaekwe, por quê? É uma abreviação de Vaekwe. Aqui, ó, Vaekwe quer dizer assim que ocorreu, que foi. Então, por exemplo, eu poderia falar aqui Oiko Akwe, não Oiko Vaekwe, Oiko Akwe. Deixa eu até colocar aqui embaixo, Oiko Akwe. Vou duplicar aqui e vou colocar aqui. Oiko Akwe. Posso usar no lugar deste. Oiko Akwe quer dizer a mesma coisa que aqui de cima. Só que aqui em cima, como eu falei, a essência da língua, ela está completa, está mais bonita. Para a gramática sempre é bom usar as palavras inteiras, as palavras da forma que elas foram elaboradas e feitas. Aqui nós estamos comendo letra, né? Oiko Akwe estamos comendo letra, mas é muito usual, você pode usar. Então já expliquei esta parte que Oiko, este Akwe seria a abreviação de Vaekwe. Então podemos usar aqui, começar Nyamombo Akwe. Começar Nyamombo Akwe quer dizer essa mesa que jogamos ou que descartamos. Nyamombo, Mombo quer dizer jogar, descartar, mas não jogar de jogo, é jogar de descartar, de desfazer. Isso seria Mombo. Então aqui Nha vem de nós e Akwe vem do passado. Então seria Nyamombo Akwe. Começar Nyamombo Akwe. Essa é a mesa, podemos usar assim para dar mais contexto. Começar Nyamombo Akwe Ningokoa. O que eu falei aqui? Essa é aquela mesa que nós jogamos. Essa mesa é a que nós havíamos descartado. Então eu falei aqui, começar Nyamombo Akwe Ningokoa. Dando uma exclamação ou uma interrogação. E vamos falar o mi. E aqui nós temos o mi no exemplo aqui do plural, que está escrito o mi uva regueru akwe. Quer dizer, aquelas frutas que você trouxe. Mas nós faremos aqui também uma frase para o mi. O mi te kobe. Posso colocar, deixa eu só pensar uma frase aqui, estou pensando. Quando eu fico um pouco parado assim, gente, que eu não falo muito para a câmera assim às vezes, apesar de que eu falo bastante, é que eu estou tentando formular aqui na minha mente alguma coisa para a gente, tá? O mi tembi u hembu pavaikwe. Hembu pakwe. Olha só que interessante aqui, ó. Temos de novo aqui o akwe. Sempre vamos usar o akwe para dar ausência, porque ficou ausente, né? Então,
Aque vem de vaeque. E aqui nós temos rembupa, quer dizer que sobrou tudo. Rembu vem de tembu, que quer dizer sobrar, que sobra, que está sobrando. Então eu falei aqui, o mi tembiu, essas comidas, ou estas comidas, ou aquelas comidas que sobraram. Rembupa, este pá não é a partícula de pergunta. Eu sempre explico também nos outros vídeos que pá é uma partícula de pergunta. Aqui no caso, esse pá vem de tudo, que vem de muito, quer dizer, que sobrou tudo. Então o que eu estou falando aqui é essas comidas que sobraram, muitas comidas que sobraram. O mitemi u rembupa vaeque. Acho que deu para entender, né? Deixa eu apagar aqui. Então, pessoal, o que vocês acharam? O que vocês estão achando? Esta parte do ensino é bem tedioso, a gente tem que ser calmo, tranquilo, como eu estou sendo agora, né? Eu queria aqui estar falando mais forte, mais corrido, mais rápido, só que aqui nessa parte não tem o que fazer, gente. Aqui a gente tem que, sinceramente, pegar mesmo e fazer o que eu estou fazendo aqui. O mesmo tempo que eu estou tomando aqui para gravar para vocês essas aulas, eu acho que é o tempo também que vocês, né, quem quer aprender, deveria dedicar também a estudar, né? Você pega o seu caderno. Uma das técnicas, eu vou falar para vocês como que eu faço os meus estudos, né? Particularmente, quando eu quero aprender algo, eu pego um caderno e sento diante do computador, do celular, do que seja. Envolvendo o vídeo, eu assisto o vídeo todinho primeiro, depois eu volto e vou pausando e copiando, pausando e copiando. Tem vezes que eu nem durmo à noite, eu passo a madrugada inteira estudando. Só para vocês terem noção, eu gosto bastante de ter a informação. Vão falar, nossa, então você é um estudioso. Eu não sou uma pessoa estudiosa, mas eu gosto da informação. Eu gosto sempre de estar informado. Então essa é uma dica de ouro para vocês, uma dica de como eu aprendi. Né? Muitos perguntam se eu sou um professor formado em alguma coisa. Eu não sou um professor formado, eu apenas sou um falante de Guarani. Eu falo Guarani desde criança e sempre tive o maior prazer de falar em Guarani. Até nas escolas eu tinha vergonha de falar em espanhol, falava mais Guarani. E também amo muito português, vocês podem ver que eu falo bastante português, né? Então é isso, gente. O único caminho que nós temos para chegar ao aprendizado é estudar. Esmiuçar tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, e aí vocês, com tudo que eu já passei de aula para vocês, vocês vão vendo e vão chegar num contexto em que vocês mesmos vão começar já a montar entre vocês as frases, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, eu havia separado mais alguma coisa. Este aqui, vamos ver este aqui. Este aqui é muito importante. Aqui nós temos uma observação que é o uso de índices de possessão para a terceira pessoa. O uso de índice. Isso aqui é bem complicado e é muito bom que a gente se atenta um pouco a isto, tá? Isso aqui também foi tema de live, tem nas lives. Então aqui, o que nós vamos ver aqui? Ó? O uso dos índices de possessão para a terceira pessoa. O H, IJ, I, N, I, R, com o, como chama isso aqui? Pulsou, com o pulsou junto, mais o substantivo mais quera ou unguera. O que ele está dizendo aqui? Isto aqui é o que são os índices que nós usamos para a terceira pessoa, tá? E aí ele vai seguir do substantivo mais o quera, ou se no caso for nasal, guera. Vamos ver então isto na prática. O uso do H. Ele se usa com substantivo que se iniciam com T ou O, por exemplo. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas vão falar assim, só temos as palavras triformes com T. E por que que oga, por exemplo, torna-se roga? Temos uma exceção. Em Guarani, casa significa oga. Mas para a gente usar, por exemplo, para a segunda pessoa, este oga, ou seja, a terceira pessoa, nós temos que usar o H na frente, porque fala isso para nós aqui, que são os índices de possessão para a terceira pessoa. Então, se eu for falar, por exemplo, a casa dele,
eu teria que colocar o H aqui na frente. Deu para entender, gente? Se não der, eu vou explicar de novo. Nós temos esta observação que eu já ensinei na live, tá bem mais tranquilo, bem mais esmiuçado na live, que é o uso dos índices de possessão para a terceira pessoa. Para a gente se referir à terceira pessoa, algo que ela possui, nós temos uma regra, e esta regra é: uma delas tem que usar o H em frente ao substantivo, e mais o plural, se for necessário. A outra delas é usar o IJ em frente, ou seja, antes do substantivo, o IN, esse aqui nós chamamos de N, ou NHE, INHE, podemos falar porque estamos em Guarani. A letra I e também a letra HI mais o pulsor, que é o apóstrofe, ok? Então, eu expliquei aqui que nós usamos, por exemplo, para Oga. Se eu for falar a casa dele, que é o índice de possessão da terceira pessoa, estou falando a casa da terceira pessoa, a casa de fulano, falaria Roga, porque estou usando o H na frente. Por quê? Porque começa com o, este substantivo. Agora, vamos ver outro. E aqui nós temos o exemplo de tudo que eu estava falando, Roga, Ressai e Retumar. Esse Ressai e Retumar já vem da palavra triforme, da palavra oscilante, porque nós vamos chamar de Tetumá e Tessá, né? Tetumá quer dizer, deixa eu apagar isso aqui, Tetumá é perna e Tessá é olho. A gente já viu isso, né, sobre essa aula. Então, automaticamente mudaria do T para o H na terceira pessoa. Mas também temos o que começa com o, por exemplo, que é Oga, também vai usar o H. Perfeito? Vamos ver agora o uso do IJ. Quando que nós usamos o IJ? O uso do IJ, ele é usado com substantivo oral. Olha só, substantivo oral. Oral quer dizer o quê? De Uruguai. Que iniciam com vogal e termina com vogal tônica. Então, por exemplo, tônica eu acredito que é a última letra forte. Então aqui vamos ver o exemplo que ele falou aqui, que é o AO. AO quer dizer roupa. Como que eu vou falar a roupa dele ou a roupa dela? Vemos aqui quando que é esse que usamos isto, que é a de possessão. Então usaria aqui o IJ na frente do AO. IJAO. Ficaria então IJAO. Estão vendo? Outro exemplos. Posso usar, por exemplo, aplicar. Aplicar começa com uma vogal e termina com a vogal tônica. Então, A começa com a vogal e termina com a vogal tônica. Aplicar. Então, aqui nós colocaríamos também IJ. IJ para poder se referir à terceira pessoa. Deixa eu apagar aqui. Aqui IJ, aí ficaria Idiapucá. Temos aqui, por exemplo, chama-se Ati-u. Ati-u. O que quer dizer esta palavra Ati-u? Ati-u. Ati-u quer dizer ombro. Se eu vou falar o ombro dele ou o ombro dela, eu também só vou prestar atenção aqui. Quando começa com uma vogal e termina com a vogal tônica, nós usamos o IJ para dar o índice de possessão à terceira pessoa. Então, se eu for falar que a roupa é dela, eu tenho que colocar o IJ na frente do substantivo. Então, IJ, IJAO.
Mesma coisa, apucar quer dizer cadeira, então vou colocar IJ antes da cadeira e vai ficar I de apucar. Aí aqui, ati-u, o que quer dizer ati-u? Quer dizer ombro. Então se eu for falar o ombro dele ou dela, eu tenho que colocar também o IJ antes do ati-u. Então eu falaria I de ati-u. Tenho outra, ajura. O que quer dizer ajura? Posso colocar também I de ajura. Quer dizer o pescoço dele, I de ajura. O que eu posso colocar? Bom, vamos ver agora o uso, como quando que nós usamos o IN. INE. O uso do INE com substantivo nasal que iniciam com vogal e termina com vogal. Então, quando que nós temos isso? Que iniciam com vogal e termina com vogal. Então, seria um substantivo nasal, que inicia com vogal e termina com vogal. Olha, isso é difícil, hein? Temos um exemplo que é a. Então, esse aqui é um substantivo vogal. E ele inicia-se com... Esse aqui é um substantivo nasal, desculpem. E ele inicia-se com uma vogal e termina com outra vogal, e ele é nasal. Então, nesse caso, eu usaria o I, como que eu vou falar, por exemplo, a K quer dizer cabeça, e como que eu falaria a cabeça dele? Falaria I, Nha. Estou falando aqui, a cabeça dele, Inhaká. Estão vendo aqui o IN, Inhaká. Quando que eu usaria o uso da letra I para a terceira pessoa? E aqui nós temos também a definição. Com substantivo que iniciam com consoantes que não seja T. Substantivo que se inicia com consoantes que não seja T, nós usamos a letra I para dar o índice de possessão para a terceira pessoa. Então aqui quer dizer que não sejam substantivos triformes. Está dizendo aqui, não tem que ser substantivos triformes. Então tudo que não sejam substantivos triformes, nós usamos o I, que é a marca da terceira pessoa, para isto. Eu vou fazer um outro exemplo aqui também. Por exemplo, eu vou falar juru, quer dizer boca. Seria então ijuru. Vou usar outra palavra. Seria, deixa eu ver aqui uma outra palavra, nambi, quer dizer orelha. Posso falar nambi. Aí, por exemplo, como que eu falo ouvido em Guarani? Falo apuçá, né? Apuçá. Aqui eu falaria iapuçá? Não, aqui eu voltaria novamente a usar o IJ. Por quê? Começa com uma vogal e termina com a vogal tônica. Então teria que usar aqui o IJ. I de apuçá. Entenderam mais ou menos? I de apuçá. Quando que eu usaria, por exemplo, de novo, vamos ver a respeito da letra I. Asa. Vou colocar aqui como que eu... Pepô. Pepô quer dizer asa. Se eu for falar a asa dele ou a asa dela, eu falaria ipepô. Ok? Acho que deu para entender mais ou menos aqui o que nós vimos, né? Agora vamos para o último, que é o uso da RI ou HI. O uso do HI.
Vou apagando aqui. Uso do HI com substantivos que se iniciam com vogal tônica e terminam com vogal átona. Isso aqui é fácil. Um pouco difícil, mas... Então, por exemplo, aqui, ó. Ara. Quer dizer dia. Temos outro aqui, ó. Ava. Então, por exemplo, nessa situação, se eu for falar, por exemplo, o dia dele, como que eu falaria o dia dele? Eu falaria ri. Aí tem o pulsor, tem que usar o pulsor, ri mais pulsor. Riara. Ava quer dizer cabelo. Se eu falaria o cabelo dela, eu vou falar Riava porã. Quer dizer o quê? Aqui quer dizer o cabelo dela é bonito. O cabelo dele é lindo, bonito. Ok? Então acredito que seja isso que nós vimos hoje, né? Temos aqui uma outra coisa também bem legal que eu fiz aqui na época da live, a comparação. Que é ubotu, que é uma palavra que começa com u e termina com u. As duas são vogais e termina com a vogal tônica, que significa flor. Então, se fosse falar a flor dele ou dela, eu falaria ijubotu. Posso falar a roupa dele, eu falaria idiao, porque a o também é a mesma coisa, e temos também a puká. E aqui nós temos sheaká, inhaká, que já expliquei antes, shemessá, imessá, riara, riava. Ok? Então acredito que isso deu pra gente entender bastante aqui. Espero que vocês tenham gostado. A aula foi um pouco mais extensa, né? A gente falou bastante coisa aqui, falamos do uso de índice de possessão para a terceira pessoa, falamos de adjetivos demonstrativos, de presença e de ausência, e é uma das coisas que tem bastante pegadinhas, né? Então espero que vocês tenham gostado desta aula, e a gente assim vou elaborando mais aulas para nós. Amanhã teremos mais aula e estou vendo já de fazermos a nossa live. Eu avisarei vocês, tá bom? No grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo para quem quiser entrar. Dito isto, valeu e até o próximo vídeo.